Seja bem-vindo ao EATRI, Teologia para a Vida. Teologia não é esporte, é para a nossa vida. E olha eu aqui de novo, né? Bom, eu sei que você tá me perguntando, você não falou que ia parar de gravar, Devaí? Pelo amor de Deus, você falou que não ia mais gravar. Eu ouvi com todas as letras. Sim, eu disse que ia parar de gravar, mas eu percebi também que eu não posso parar de gravar, eu não posso parar de falar de teologia. É a vida, como eu disse, teologia para a vida. Eu olhei para minha estante de livros, vi aquele monte de livro, pensei, cara, se eu não puder colocar isso para fora, e na igreja eu não posso porque eu sou limitado, eu não vou conseguir continuar. Eu preciso falar de teologia, eu preciso falar da Bíblia, de Deus. É para isso que eu tô aqui. E aí eu conversei com a minha família, nós chegamos à conclusão de que uma vez por mês eu consigo parar assim, sem atrapalhar o desenvolvimento da nossa família. Então uma vez por mês vai ter vídeo aqui no canal. Este vídeo é o vídeo de outubro que você está assistindo. Então para você que não sabe, um pouco tempo atrás eu falei que ia parar, não posso parar, vamos continuar. E olha o tema de hoje. Esse tema tem que ser falado. Eu preciso fazer vocês entenderem algumas coisas importantes a respeito das denominações. Se eu não vier aqui falar, vocês não vão ver outros falando. Já pararam que alguns assuntos só a gente fala? Eu tenho que continuar, né? Bom, antes de continuar, esse vídeo está saindo no YouTube e depois o áudio vai para o podcast EATRI. Então, se você quiser me ouvir, procura na sua plataforma podcast EATRI, que você vai me achar também. Se não tiver esse aqui ainda, porque vai demorar um pouco para sair lá, você vai escutar os outros que tem disponível, tá? Então, ouça à vontade, compartilhe, comente, converse com outras pessoas sobre o material. E no vídeo de hoje, no podcast de hoje, além de conversar aqui sobre a Bíblia, sobre o tema proposto, eu vou indicar livros para você, tá bom? Então nós vamos fazer tudo isso no único vídeo de outubro que vai sair, e em novembro eu vou fazer outro vídeo único que provavelmente vai ter a ver com o livro que eu tô lendo por enquanto, que é a obra de Martinho Lutero, Nascido Escravo. Inclusive eu tenho algumas edições desse Nascido Escravo para vender. Tá ali, eu preciso colocar lá no Shopee. Se você quiser comprar e colaborar com o canal, preste atenção, eu só vou colocar para você que quer colaborar com o canal. Eu não sou comerciante, eu não emito nota fiscal, nem nada disso. Se você quiser colaborar com o canal e receber algo em troca, tá lá o livro no Shopee, tá bom? Então, mês que vem eu vou falar alguma coisa sobre esse livro, eu vou mostrar os livros que eu comprei, que já chegaram aqui, que provavelmente serão os próximos também, tá bom? Vamos começar então? Antes, olha o que eu tenho para mostrar para vocês, ó. O livro Diário de Bordo já está publicado, tá? Tá na editora Wiclap. O link tá aqui na descrição, mas eu quero mostrar as capas para vocês. São duas edições, né? O primeiro livro é Diário de Bordo 1985, onde eu vou colocar os melhores textos que já saíram no canal, os estudos e tal. Tudo foi ampliado, tá? Tudo foi revisado. Eu fiz ficar melhor do que estava nos estudos. Você tem que ter uma vantagem também. Então esse conteúdo que está no livro são 10 estudos grandes, tá? Estudos relevantes, ó, por exemplo, aqui no Diário de Bordo, o último estudo é Conselhos a Novos Peregrinos, que é assim, o que eu considero o melhor de todos. O estudo do meio é um pequeno tratado sobre o Espírito Santo e os dons espirituais. É um estudo que saiu aqui na área de membros e eu ampliei para colocar no livro para vocês. Leitura imersiva tá lá. Enfim, tem outros temas que você vai descobrir. Clica no link aqui que você vai ver ele, tá? É um livro de 356 páginas, tá bom? É muita coisa, né? Para o livro de estreia, assim, realmente esse é seu livro de estreia, né? Além do Diário de Bordo 85, Guia de Doutrinas Cristãs. Eu continuei, peguei a apostila que vocês tinham, peguei o material que estava publicado e revisado no Diário de Bordo e coloquei na apostila, tá? E aí eu fiz dela um livro também. Então as doutrinas da graça estão ampliadas nesse livro, tá bom? Tem um capítulo inteiro a mais, que é as doutrinas das últimas coisas, tá no Doutrinas da Graça, no Guia de Doutrinas Cristãs também. Isso também tá no Diário de Bordo, obviamente, ali tem os maiores textos, né? Aqui também tem Calvinismo para Arminianos, como sempre teve, e eu incluí outros textos aqui também para ficar melhor para vocês. Você vai conseguir ver todo o conteúdo aqui no link da descrição, tá bom? O link é um livro que é um pouco menor. Deixa eu ver quantas páginas ele tem. É um pouco menor, mas ele trata é um guia prático das doutrinas cristãs, né? Ó, ele vai começar ali com a leitura imersiva e texto e contexto, que é outro livro que tinha publicado, eu coloquei aqui. E ele vai terminar com Calvinismo para Arminianos, depois de passar por Doutrinas da Graça e pequeno tratado sobre o Espírito Santo.
260 páginas, tá? Tá muito legal também, bacana pra caramba isso aqui. Link tá na descrição, você comprando, você colabora diretamente comigo, além de levar o conteúdo do canal pra sua casa, tá? E aqui eu vou deixar na Bíblia Sagrada, que é o livro principal, né? O livro dos livros é a Bíblia Sagrada. Se não for pela Bíblia Sagrada, nem adianta vir aqui conversar com vocês. É inútil falar se não tiver uma Bíblia aberta. Pois bem, vamos falar sobre a queda das denominações. Né? E que título esse, né? Assustador, um título gigante desse, a queda das denominações, né? Antes disso eu vou explicar para vocês por que chegamos na queda das denominações, né? Há pouco tempo atrás, antes de gravar o vídeo, estive numa conversa muito acalorada lá no grupo do WhatsApp sobre a denominação Assembleia de Deus. Eu posso falar o nome dela porque a gente vai chegar em todas as denominações, mas começou falando sobre as igrejas pentecostais e Assembleias de Deus, em particular porque o rapaz era assembleiano, né? Ele é ainda, né? Então, isso que você vai ver agora veio de um bate-papo do grupo do WhatsApp, onde o irmão ficou um pouco ofendido, falou mal da minha denominação, eu sou presbiteriano, ele é assembleiano, e aí nós conversamos sobre o problema das denominações. O problema não é só a Assembleia, o problema são as denominações e o que está acontecendo dentro das denominações. E nós vamos falar sobre isso, o que está acontecendo dentro das igrejas, por que estamos caindo tanto. Assembleia de Deus está caindo, presbiteriana está caindo, Batista tá em estado avançado. Infelizmente, eu não fico feliz com isso, eu fico triste, né? Eu fico triste porque estamos caindo. As denominações estão perdendo força e adotando um padrão mundano de denominação, digamos assim. Isso não se limita ao movimento pentecostal. Todas as igrejas estão em decadência e alguém tem que falar sobre isso. Eu não vejo muita gente falando sobre isso, né? A ponto de afirmar o problema da própria denominação, não vejo, né? Mas antes de começar a falar sobre isso, de entrar no assunto, eu quero indicar alguns livros para vocês. Sei que vocês gostam de livros, né? Então eu vou indicar alguns livros que têm a ver com o tema do mês, tá? Esse é o tema do mês todo, de outubro até novembro, né? 16 de novembro, esse é o tema. Primeiro, vocês precisam conhecer o livro do Augusto Nicodemos, O que estão fazendo com a igreja. É um livro importante, tá? Aqui tem muito do que eu vou falar hoje, mas o Augusto Nicodemos é o Augusto Nicodemos. Ele vai se dedicar mais a cada assunto, coisa que se eu fizesse, demoraria 10 horas para terminar o vídeo. E eu não posso fazer isso, né? Outro livro importante, Contra as Heresias, de Irineu de Leão. Por que esse livro é importante? É um livro católico, tá? Mas é um livro histórico, é da editora Paulus, né? A editora é católica. Mas Irineu de Leão experimentou o que você está experimentando hoje. Na época dele, os gnósticos estavam invadindo a igreja cristã com uma técnica diferenciada, cheios de estratégia e doutrinas, e ele escreveu contra esse povo. Esse livro aqui é muito importante para vocês. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link desses livros lá no blog Palavras em Chamas. O link do blog está aqui na descrição. Você vai lá, se você depois esquecer o nome dos livros, vai estar tudo organizado para vocês, tá? Terceiro livro, Nancy Pearcey, um livro que eu indico, muito. Pouca gente compra e muito menos lê. Pouca gente compra e menos dos que compram ainda lê. Nancy Pearcey vai falar sobre a liberdade, libertando o cristianismo do seu cativeiro cultural. O que fizeram com a cultura? Nancy Pearcey vai falar sobre isso aqui, tá? Tudo isso está dentro da igreja e tudo isso está derrubando as denominações, para você que não sabe, por isso que é importante você entender o que a Nancy está falando ali. Depois que você entender a Nancy, sua mente vai explodir, você vai perceber o que está acontecendo em todas as denominações. Um livro clássico que ajuda você a entender também a respeito de cosmovisões é O Universo ao Lado. Vou deixar o link também para vocês comprarem. Se você tiver, leia O Universo ao Lado, porque James Sire vai explicar para você o problema das cosmovisões. E eu posso garantir para você, pelo menos 60% desse livro já está dentro da igreja cristã, tá bom? Bom, viram aí que tem conteúdo de sobra para vocês estudar aí 3 meses, né? 4 meses. Um livro por mês, vamos falar assim. Se você puder ler, eu sei que é difícil, mas talvez você consiga ler alguma coisa deles, né? Já tem muito material para vocês, né? Então, o que são denominações? Pra gente começar. Bom, tem gente que tem horror à denominação, tem gente que odeia a denominação. Existe uma igreja, existe uma denominação porque as pessoas que são dela não gostam de denominações.
Aquela igreja que veio da Coreia, se não me engano, do Watchman Lee, ela odeia a denominação. E por isso eles criaram uma denominação. O que é uma denominação? No Novo Testamento, as denominações eram as igrejas que estavam em lugares diferentes. Igreja da Ásia, igreja de Éfeso, igreja de Corinto, né? Isso era a denominação no primeiro século, tá bom? Então, denominação é a reunião de pessoas em lugares diferentes. Então, eu sou da presbiteriana, me reúno aqui. Aí ali tem outra denominação. E o que aconteceu com as denominações hoje, né? Hoje as denominações estão diferentes. É por isso que você, às vezes, tem dificuldade de entender denominação no Novo Testamento e hoje. As denominações atualmente se tornaram reuniões de pontos de vista. É isso. As pessoas pensam diferente, por isso elas se reúnem em lugares diferentes. Então, uma denominação nada mais é do que uma igreja cristã com um ponto de vista diferente. E algumas são tão diferentes que nem podem ser chamadas de denominações cristãs, né? Você tem adventista e outras igrejas aí que não são cristãs, porque o ponto de vista deles é muito diferente daquilo que a Bíblia fala. Testemunho de Jeová, adventista, essas igrejas assim, se sabe, se estão acostumados a ouvir elas, né? Então, isto é uma denominação. Agora, mesmo sendo diferentes, essas denominações são importantes. Por quê? Porque elas ainda reúnem um povo em torno de Cristo. Então, é importante a denominação. Não quero que você comece a odiar a denominação. Pelo contrário, é importante que haja reuniões. Mesmo que você pensa diferente, você se reúne lá. Eu penso assim, eu vou me reunir aqui. Eu sei, isso incomoda, mas isso acontece. Não dá para negar, e acontece. Eu não posso vir aqui e falar assim, odeio as denominações. Não, é assim que a gente se reúne, fazer o quê? O que dá para melhorar, a gente vai tentar melhorar daqui para frente, mas infelizmente reunimos assim, denominações, tá? Então não tem como você odiar denominações, pelo amor de Deus. Por favor, se mantenha em uma denominação. Aquela que bate mais com o que você pensa, que prega a Bíblia de preferência, né? A dica mestre é a denominação que prega a Bíblia. Essa é a dica mestra, mas permaneça nela, né? Em uma denominação. Se você está numa seita, aí eu não tenho medo de falar, saia da seita. Nós somos cristãos, nós não gostamos de seitas, né? Nós queremos estar num lugar que não prega a Bíblia. Então, se você está numa seita, saia dela e vai para uma igreja que prega a Bíblia, que é o nosso foco. Enfim, as denominações estão caindo. Esta é uma realidade, não tem como fugir. Tomei uma água aqui para refrescar um pouco a garganta, porque daqui para baixo é muita coisa. O que nós estamos experimentando foi dito na Bíblia há muito tempo atrás, né? Existe um monte de textos falando que isso iria acontecer, esta queda das denominações. E o que é queda de denominação? Talvez você não tenha entendido, acho que vocês não entenderam porque eu não expliquei direito, né? Queda de denominação significa que as igrejas estão caindo em relação àquilo que elas deveriam ser. Então a igreja deveria ser portadora da luz e ela passa a ser participante das trevas. A igreja que ama o pecado, a igreja que não prega a verdade, a igreja que procura a opinião das pessoas e não a Bíblia Sagrada, esta igreja caiu, tá? Isto é a queda das denominações. Isso está mais comum do que parece, né? Isso não é algo do futuro mais, é algo do presente. Não é algo que se limita a outra cidade, é algo que talvez esteja acontecendo na sua cidade, aliás, na sua igreja, né? Isto é a queda das denominações. E na verdade, a Bíblia sempre falou sobre isso, só que nós que conhecemos muito esses textos não prestamos atenção a isso. Então eu vou ler com vocês aqui pelo menos 2 textos para a gente entender um pouco melhor esse assunto. Veja como a Bíblia falava sobre isso. Eu vou abrir aqui 1 Timóteo, texto conhecido, que vocês conhecem. Eu tenho certeza que todo mundo já leu isso aqui uma centena de vezes. Eu nem vou ler o 2 Timóteo, né? A segunda carta é mais fácil ainda, mas eu vou ler o primeiro aqui para vocês. Paulo já tinha dito que isso aconteceria, tá? Ele tinha mostrado como isso ia acontecer. E ó, na geração de Paulo, pouco depois, Irineu de Leão mostrou que ele estava certo, que isso realmente aconteceu. Mas isso não parou de acontecer. Ainda estamos experimentando. E o que Paulo disse que iria acontecer, que está acontecendo até hoje? O primeiro versículo do capítulo 4 diz o seguinte: mas o Espírito Santo expressamente diz... Isso aqui é uma revelação de Deus para nós. Expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé,
dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Veja que esses caras abandonam a fé, mas eles continuam religiosos. Eles não abandonam e se tornam ateus, como muita gente pensa. Eles não abandonam e vão pro boteco, vão se prostituir, né, como algumas igrejas acham que isso é apostatar. Não, eles continuam fiéis, mas não a Deus. Fiéis a si mesmos, fiéis aos falsos profetas, fiéis aos demônios, as doutrinas aqui são demoníacas, né? Fiéis a esses espíritos enganadores, são religiosos, mas não são cristãos. É esse o fato. Paulo estava falando, ó, o Espírito Santo expressamente me revelou, ou revela, que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então você vê que aqui tem doutrinas, aqui você tem enganação, ou seja, é uma religião, é uma igreja isso aqui, só que é uma igreja que dá ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios e não da Bíblia, tá? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. Como é que isto acontece? De repente alguém homens começam a falar mentiras no púlpito, enganam vocês, começam a ter um papo diferente. Tem um livro que eu queria muito ter trazido aqui, queria muito ter lembrado vocês, que é aquele livro Outro Evangelho. Eu vou tirar da minha tela aqui para mim pesquisar e vou mostrar para vocês um livro que você tem que comprar. Deixa eu só entrar aqui na Amazon, porque eu tô com medo de errar. Eu tô com medo de errar o título dele. Eu tinha acertado. Outro Evangelho. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Este livro conta a experiência de Alisa Childers, que ela era uma moça que cresceu na fé, aprendeu perfeitamente tudo do jeito que a Bíblia ensina, ela tinha a fé dela, mas ela cresceu nisso, e de repente ela ouviu o pastor ensinando coisas diferentes no púlpito. Esse livro tem que ser lido, tá? Porque isso aqui já está acontecendo há muito tempo, não é agora que está acontecendo. Então a Alisa Childers, né, ela participou ativamente disso. Ela viu esse outro evangelho entrando, assim como Paulo disse que aconteceria. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês comprarem esse livro aqui, tá bom? Vou até deixar aqui para eu não esquecer. Lá no versículo 8, se não me engano, Paulo continua nos ensinando, né? Ó, porque, deixa eu ver aqui, eu estou no texto certo? Assim, no versículo 2, aí no versículo 8, deixa eu ver aqui, versículo 13 ao 16, na verdade, ó. Persiste em ler. Paulo, além de mostrar que isso ia acontecer para Timóteo, ele dá a resposta para Timóteo também, que é uma das respostas que nós vamos chegar no final do estudo. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá, que Paulo vá lá, né? Então, qual é a ideia de Paulo aqui? Timóteo, não pare de estudar. Além de não parar de estudar, não pare de exortar e ensinar. Por quê? Porque isso frearia a entrada dos falsos profetas. E, cara, curiosamente, quando os apóstolos morreram, foi quando os falsos profetas entraram com força dentro da igreja. Os pais apostólicos não conseguiram impedir os falsos profetas de entrar, tanto que no século V, a igreja católica já era totalmente deturpada. Então, olha só. Nós não ouvimos isso aqui desde o início. Estudar, exortar e ensinar. Justamente isso fez com que a igreja começasse a cair, como está caindo ainda hoje. Ainda mais, Paulo fala, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, ocupa-te nisto, no ensino, no estudo da Bíblia Sagrada. Não nas outras coisas, não no TikTok, no Instagram. Ocupa-se no estudo e ensino da Bíblia Sagrada. Olha, eu não consigo fazer outra coisa mais, é isso aqui que eu gosto de fazer. Então eu procuro me ocupar nisso também. Mas você também tem que fazer, não adianta só eu fazer, né? Ocupa-te nessas coisas para que o teu aproveitamento seja manifesto por todos, a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Nós também precisamos prestar atenção naquilo que estamos lendo, naquilo que estamos ouvindo, naquilo que estamos crendo, como por exemplo, essa porrada de gente que começou a acreditar no N.T. Wright. Cara, por que vocês acreditam no N.T. Wright? É descaradamente um falso profeta, é fácil perceber. Mas por quê?
Essas pessoas não estão tomando cuidado com aquilo que elas absorvem e estão caindo em heresias, tá? Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Uma criança gritou aqui do nada agora, né? Mas a primeira resposta de Paulo está aí. Ele mostrou que isso aconteceria e ele deu uma direção. E nós não fizemos isso. E a igreja está caindo, literalmente, tá? Por quê? Porque estamos dando ouvido a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores que se manifestam na hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria mente, a própria consciência aqui. Outra pessoa falou sobre isso que a gente precisa prestar atenção no texto dele. Nós vamos agora lá para 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 2, um texto que vocês conhecem de cor e salteado. Todo mundo já se envolveu numa polêmica envolvendo 2 Pedro. Mas o problema é que poucos de vocês se empenharam em pregar 2 Pedro. Eu tenho certeza, muitos de vocês sabem a polêmica que há em 2 Pedro capítulo 2, mas poucos de vocês ensinaram 2 Pedro capítulo 2. Ensinaram o que aconteceu naquele tempo, o que acontece no nosso tempo, o que vai acontecer até a volta de Jesus. Falha nossa. Estudamos teologia e não fazemos as coisas certas, né? Falha nossa, precisamos corrigir isso também. É por isso também que as denominações estão caindo, por culpa sua, minha, que tem sido negligente a respeito do ensino da Bíblia, tá? Olha o que Pedro vai falar. E também houve, eu não sei se eu falei Paulo aqui era Pedro, tá? Se eu falei Paulo, me perdoe, é Pedro. E houve também, houve entre o povo de Deus, obviamente, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que resgatou vocês, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então Pedro está falando literalmente, fugindo de qualquer polêmica envolvendo o texto, porque ele é bem claro, está falando assim, olha, do jeito que aconteceu no passado, vai acontecer com vocês no futuro. E esse vocês aqui é as igrejas antigas. Imagina agora, como Pedro escreveria para nós, né? A gente poderia ler isso aqui como se fosse escrito ontem, sabe? Igualmente, do século I, século II, entrou falsos profetas, falsos doutores, assim também vai entrar hoje na igreja de vocês, falsos doutores. Como eles entrarão? Encobertamente. É aquele cara que está lá há anos e de repente começa a falar heresia. É aquele pastor que está desesperado e começa a pregar outro evangelho porque está cansado de ver os resultados. Embora ele não devesse estar cansado de ver os resultados, porque a Bíblia fala que isso ia acontecer. E aí ele começa a mudar a sua mensagem, como a gente viu a Lisa Childers falando, ou como Irineu de Leão falou no seu livro, onde ele fala, olha, os gnósticos entram nas igrejas, fingindo ser cristãos, eles conversam com os cristãos, fazem amizade com os cristãos, e aí convidam eles para participar de um culto diferente. É assim que Irineu conta aqui, né, contra as heresias. Então olha só, Pedro estava falando o que está acontecendo hoje. Já estava escrito, mas nós não prestamos atenção. E o que vai acontecer? Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Aqui você tem que substituir caminho da verdade por cristianismo, porque caminho era o nome da nossa religião no primeiro século, tá? Eles chamavam de o caminho. Então você pode ler, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais, por essas pessoas, será blasfemado o cristianismo. E é isso que aconteceu. Exatamente o que aconteceu. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Negócio mesmo, dinheiro mesmo, né? Ou eles vão ficar ricos ou vão ser idolatrados, porque é isso que o falso profeta quer. Ou ele quer ser idolatrado como Deus, semideus ou profeta, ou ele quer ficar rico, ganhar dinheiro com vocês, sabe? Pedro está falando, olha, esses caras vão blasfemar o cristianismo e por causa da sua própria avareza farão negócio de vocês, ficarão ricos com vocês. São falsos, né? São fingidos e tudo mais. Sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, a sua perdição não dormita, ou seja, cedo ou tarde serão condenados ao inferno por serem falsos profetas, tá bom? Então, se você conhece um rapaz que é falso profeta, ele não é salvo, ele é falso profeta. Não é que ele está enganado, ele é falso profeta.
tá bom? Ou você ajuda ele a entender a verdade, ou você assiste ele a ir para o inferno, porque é isso que ele vai, é esse o caminho dele. Falso profeta, condenação ao inferno. A sua perdição não dormita. Não importa se você gosta dele, não importa se ele é bonito, se ele fala bem, se ele ganha dinheiro, não importa. Condenado ao inferno. Você não pode dar ouvidos a um condenado ao inferno, concorda? Bom, essas coisas têm acontecido até hoje, né? Ainda hoje, o povo de Deus é atraído por falsos profetas, como a gente já mostrou aqui. E isto é a queda das denominações. Veja, isso está acontecendo em todas as igrejas. Todas as igrejas estão caindo por causa disso, dessas coisas que têm acontecido, e também por culpa nossa, que não tem feito muita coisa para preservar a igreja cristã, né? Mas do século XVIII para cá, isso tem acontecido com uma força maior, né? E aí que entra o livro Verdade Absoluta, que eu indiquei vocês. Esse livro é importante, vocês vão entender quando estiverem lendo ele. Tem review aqui no canal, se você estiver me ouvindo, tem review lá no YouTube, enfim. A partir do século XVIII, o cristianismo tem caído ainda mais. Eu diria até um pouco antes, com a entrada da doutrina do livre-arbítrio, isso começou a cair mais. A doutrina do livre-arbítrio talvez seja o start para a igreja cristã começar a sofrer na mão de falsos profetas. A partir desse ponto, qualquer pessoa que fale bem e pregue o livre-arbítrio, ou que pregue igual a um pastor que adora o livre-arbítrio, vai enganar quem quiser em qualquer tipo de religião, qualquer igreja, tá? Do século XVIII para cá, nós temos o grande declínio da igreja cristã. E por isso você não deve idolatrar a sua denominação. Por isso você não deve achar que a sua denominação é melhor do que as outras, porque a sua denominação também está sendo corrompida. Talvez você não parou para pensar. Você está tão preocupado com a Assembleia de Deus que você não percebeu que o seu pastor há anos não prega o que Jesus falou. Há anos não lê textos como 2 Pedro, 1 Pedro, Judas, Apocalipse. Por quê? Esses pastores que não gostam desses textos geralmente são liberais, tá? Geralmente não acreditam. Por quê? Pedro, João, Judas, Apocalipse vai tratar do juízo de Deus sobre os falsos profetas. É óbvio que se eles são falsos profetas, eles não querem falar sobre isso. Deixa para lá esse assunto, não vamos tocar nisso porque é delicado, é complicado, como alguns dizem, né? Mas, irmãos, vocês precisam prestar atenção que justamente por causa disso, do que está acontecendo, as denominações são tão atacadas por falsos profetas, sabe? Eles gostam das denominações e eles se infiltram mesmo lá dentro, ou eles se despertam dentro dessas denominações, e é por isso que tem dado certo. O povo de Deus está reunido em denominações. Não pense você que o povo de Deus está reunido na internet. Não. O povo de Deus que você tem que ajudar está dentro de uma igreja. Ele está reunido em um lugar para adorar a Deus, ou adorar aquilo que o cara que está lá na frente está falando. E é por isso que você tem que ficar lá. Imagine um monte de aprisco. Onde ficam as ovelhas? Imagina esses apriscos. Agora imagina que são soltados lobos, um em cada aprisco. E ele vai lá para tentar morder e matar as ovelhas. Exatamente isso. Todos os apriscos estão sendo atacados. E eu acho muito engraçado que muita gente pensa mais nele mesmo do que nos seus irmãos. E aí eles abandonam esses apriscos, por quê? Porque eles não têm medo de falar a verdade. Porque eles não querem ser enganados e tudo mais, certo? Eu acho que às vezes a gente tem que tomar essa decisão, mas talvez a gente tenha que tentar resolver o problema também, né? Então nós precisamos pensar um pouco mais a respeito do que está acontecendo nas denominações e naquilo que nós vamos fazer em relação ao que está acontecendo dentro das denominações. Eu não vejo muita gente falando sobre isso. Aliás, eu quero indicar a vocês que estudem teologia, mas não fiquem parados em predestinação e livre-arbítrio. Teologia não é predestinação e livre-arbítrio, teologia é toda a escritura. Então vocês precisam estudar os outros capítulos de teologia. Por que eu não vejo ninguém falando sobre os sacramentos? Não vejo ninguém falando sobre a não sei como é que fala. A doutrina da igreja. Não vejo ninguém falando sobre os dons na prática. Não falam sobre isso, só querem polêmicas. Vocês não estão ajudando ninguém. Vocês não estão ajudando ninguém, vocês ainda não entendem a necessidade da igreja. Por que não entende? Porque talvez vocês não estejam dentro de uma igreja, né? Ou vocês estão lá, mas não estão ao mesmo tempo.
tem como fazer isso também. Precisamos prestar mais atenção ao que está acontecendo, porque sim, as igrejas estão caindo e a sua pode ser a próxima também. Não ache que você e a sua igreja é melhor do que todo mundo, porque não. Tá? Você precisa baixar um pouco o nível, entender que todos são iguais. Você também é igual a todo mundo, né? Ainda que o foco desses falsos profetas esteja nas denominações, preste atenção nisso, acabar com as denominações também não resolve o problema. Por quê? Porque os falsos profetas vão sempre ter uma carta na manga quando isso acontecer. Você pode acabar com uma igreja aqui, que um falso profeta abre uma igreja do lado ou ali naquele lugar. Então, acabar com as denominações não resolve o problema. Odiar denominações não resolve o problema de ninguém, tá? Só amplifica, eu diria, melhor, né? Deixar de frequentar uma igreja também piora mais ainda a situação. Ainda mais se você gosta de teologia. Você deveria estar dentro de uma denominação, tá? Deixar de frequentar piora muito o quadro atual. E quem sabe isso também não foi um dos problemas, né, que gerou essa igreja que nós temos hoje. O fato de que muitos seguiram o conselho de falsos profetas, como aquele ex-presbiteriano que é declarado falso profeta, que resolveu sair da presbiteriana e fundar sua própria religião. E aí ele fica falando contra igrejas, quando ele mesmo tem uma, né, que é a dele. Ele não fala mal da dele, né? Na verdade, nós precisamos resolver esses problemas dentro da denominação o mais rápido possível, tá? Ou pelo menos tentar resolver o mais rápido possível. Ó, aqui no canal, aqui na área de membros do YouTube, caso você esteja me ouvindo, né? Vou tomar uma água antes. Aqui na área de membros do YouTube, eu tenho um estudo chamado Conselhos a Novos Peregrinos, que também está no livro, mas você pode me ouvir falando isso, me assistir falando sobre cada ponto do livro, apesar de que no livro está maior, tá? Então, Diário de Bordo 85 vai te ajudar mais, mas se você quiser só ouvir, o estudo está aqui na área de membros, 5 vídeos a respeito da verdade. Como expor a verdade, como ensinar a verdade em uma denominação que não gosta da verdade. Ou a irmãos que tem medo de descobrir as doutrinas bíblicas. Então você vai achar isso tudo aqui no canal, área de membros, tá bom? Enfim, concluindo o nosso vídeo da semana e o nosso estudo da semana, a grande pergunta que você tem que se fazer agora é: o que a gente vai fazer? O que fazer a partir de agora, já que entendemos que as denominações, às vezes eu engasgo quando eu falar denominações, né? A minha língua é um pouco presa. Nós entendemos que as igrejas estão caindo. Todas estão aptas a cair do jeito que você vê alguma igreja caindo, tá bom? A sua também pode cair. É claro, eu não desejo que aconteça, mas eu sou realista. Isso pode acontecer, até porque se você não fizer nada, a culpa até é sua, né, se isso acontecer. Como crentes verdadeiros, irmãos, como cristãos que nós somos, transformados pelo Espírito Santo, convertidos ao Evangelho, que amamos a verdade, amamos o nosso próximo como a nós mesmos, porque respeitamos a ordem de Deus, como cristãos, nós não podemos ficar de braços cruzados, como muitos têm ficado. Não podemos deixar de falar, como muitos têm feito. Não podemos apoiar as mentiras, como muitos também têm feito. Precisamos nos levantar. Precisamos fazer alguma coisa. E o que vamos fazer? Vamos sair matando todo mundo, como os católicos fizeram? Não. Não vamos sair matando todo mundo. A gente precisa fazer alguma coisa, mas não isso, né? Bom, eu acho que Paulo, ele nos dá uma boa resposta em relação a isso. E essa resposta eu descobri no meu devocional de Romanos. Olha só, geralmente vocês vão a Romanos para ler sobre livre-arbítrio, predestinação, essas doutrinas que são importantes, obviamente. Eu não estou falando que não são importantes, elas são ótimas e você precisa aprender. Mas eu aprendi em Romanos sobre a igreja. Eu aprendi em Romanos sobre o que é ser membro de uma igreja. Lá no capítulo 12, num texto que muitos passam e leem só um versículo e nem sabem do que Paulo está falando, porque não leram tudo, né? Olha só, vocês precisam ler tudo, né? Mas aqui nesse texto, que a gente vai ler 5 versículos, eu cansei agora. Faz tempo que eu não falo direto assim. Hoje eu falei. Tá vendo? É por isso que eu preciso estar sempre falando. Eu acho que às vezes eu fico até estressado porque eu não falo.
Mas aqui nesse texto, nós temos a resposta para o nosso problema. Tá? A solução, se as denominações estão caindo, o que eu devo fazer? Então Paulo começa lá no versículo 1 falando o seguinte, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então olha só, um sacrifício que é vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que significa isso? O seu corpo, ele deve ser usado para a glória de Deus. Sabe, não é um sacrifício onde você vai lá, me perdoem vocês que concordam, mas você vai lá e fica 5 horas orando, só. 5 horas orando não muda nenhuma igreja, irmãos. Até porque Deus, ele vai levantar pessoas para resolver esse problema. E se você acha que é só fazer isso, você só está na metade do caminho. Então você nunca vai resolver sendo esse tipo de sacrifício. Não, vou fazer um jejum pela igreja. Eu vou fazer 8 horas por dia de oração pela igreja. E você não faz nada além disso. Você é um completo inútil. Você não entendeu a ideia de oração. Oração. Ação também é importante. Então nós devemos ser um sacrifício vivo. Nós somos vivos, nós fazemos coisas, nós oramos, é importante orar, fazemos jejum, é importante fazer jejum, mas precisamos nos levantar a favor da igreja. Precisamos ser um sacrifício vivo de verdade, ativos, santos, voltados para Deus, focados em Deus, agradáveis a Deus e não a nós mesmos, não a sua opinião, não a minha opinião, não ao seu time, né? Mas a Deus. Sermos o sacrifício vivo é o nosso culto racional. Isso que eu estou fazendo agora com vocês, que eu vou fazer. Eu fiz de manhã na igreja, vou fazer em outro domingo na igreja, vou fazer aqui, vou fazer em casa, vou fazer nem sacrifício vivo. Entende? Os nossos corpos precisam ser usados para Deus, tá? Isso aqui Paulo está falando aqui. E não sejais conformados com este mundo, que é o que muita gente está fazendo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Sempre voltamos ao estudo, à compreensão e às ações da palavra de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então veja que esses 2 textos já nos dão quase toda a direção, mas eles ainda não vão falar sobre a igreja como vai falar no restante do texto. Mas eu vou tomar uma água antes disso. Uma água com Romanos 5, de 1 a 5, se não me engano. Tá aqui, ó. Por quê? Pela graça que me é dada, versículo 3, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Esse texto é tão óbvio, né? Nós não podemos ser orgulhosos em relação àquilo que Deus nos dá ou faz de nós, mas precisamos usar isso que Deus nos deu com a igreja, como ele vai falar. Veja só, você não é a última bolacha do pacote. Você não é o cara mais esperto da sua igreja. Deus, ele fez a mesma coisa com cada pessoa, com cada membro. Então a gente não pode ficar pensando mais do que a Bíblia fala de nós, entende? Humildade. Precisamos ser humildes aqui. E para fazer isso tem que ser humilde também. Até porque estamos falando de um sacrifício. É algo que você vai se entregar para fazer. Exige humildade. Não adianta você chegar lá com orgulho e tentar converter toda a igreja. Ou eu vou converter a igreja, eu vou salvar essa igreja. Olha só, perdeu o propósito, né? Não é isso que o texto está falando. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Ou seja, nós só vamos conseguir frear esse problema nas denominações quando estivermos lá dentro servindo uns aos outros. Não adianta nada você aprender teologia, ficar espertalhão e se afastar da igreja, como se ela tivesse morrido para você, sabe? Acabou. Eu zerei o jogo, então não preciso mais ir na igreja. Não. Você realmente aprende teologia para ser usado por Deus
dentro de uma igreja. E esta é a visão que Paulo tem de comunidade cristã, um ajudando o outro, um ajudando o outro a caminhar, a entender, a viver, às vezes até a se alimentar, como alguns precisam, sabe? Isto é o dom de Deus operando no meio da igreja. E olha só, a gente deixou para trás esse ensino, né? Como eu disse a vocês, pouca gente vai lá e estuda sobre igreja, né? A maioria fica focado em predestinação e livre-arbítrio, perdendo tempo. Vocês estão perdendo tempo, tá? O foco mesmo é a igreja, não a opinião de arminianos e pelagianos, não. A igreja, aquelas pessoas que estão lá se reunindo todo domingo, estão ouvindo alguém que não é você, estão acreditando no que ele está falando. Ele está falando certo? Olha, você foi chamado para servir aquela igreja. É você que tem que ir lá e ajudar eles. E você está fazendo isso? Se não está fazendo isso, você não entendeu o que é teologia. Olha, os maiores teólogos da história eram pastores, pregadores, missionários. Por quê? Eles entenderam a teologia. Entenderam o que era pregar. Entenderam o que era eleição, predestinação, eles entenderam de verdade isso, por isso eles estavam em uma igreja tentando corrigir ou ajudar os membros daquela igreja. Agora, entenda que cultuar do jeito que a gente está acostumado, é uma vontade de Deus, é parte da vontade de Deus. No Novo Testamento se reuniam em Éfeso, em Corinto, em Jerusalém, eles podiam realmente largar tudo e ir para Jerusalém. Mas não havia necessidade, eles poderiam se reunir ali. Então é importante você entender que o culto no modelo que nós temos hoje é parte da vontade de Deus. Se Deus permitiu no passado, ele continuou permitindo até hoje, é vontade dele que isso aconteça. Então você precisa estudar e não se conformar com este mundo como muitos pastores estão fazendo, muitos líderes estão fazendo isso, estão se conformando com este mundo, e você precisa continuar congregando em algum lugar para você ser útil para aquela igreja. Irmãos, não é pegar pesado só com a Assembleia de Deus, nem com a Presbiteriana, mas essas igrejas realmente estão caindo. A Batista está caindo no liberalismo. Ela já está de portas abertas para várias coisas que a Bíblia condena. O presbiterianismo continua seguindo esse caminho também. Se não prestar atenção, vai cair no mesmo problema. A Assembleia de Deus não precisa nem falar, todo mundo sabe. Existem canais dedicados à queda da Assembleia de Deus. Por quê? Porque não estão fazendo aquilo que a Bíblia manda fazer. E é tão claro aquilo que a Bíblia manda fazer, né? Eu acho que a gente pode assumir que não estão fazendo porque não querem também, né? Infelizmente não querem. E aí que entra a oração, né? Que Deus levante mais pessoas com vontade de fazer isso, porque as que têm são poucas. E elas não estão dando conta. Então nós precisamos estar dentro de uma denominação para que a gente faça sentido, para que você consiga ser usado por Deus dentro daquela denominação. Vocês querem mais um texto sobre isso? Ó? 1 Coríntios 12. Aqui, ó. 1 Coríntios 12. É 12 mesmo? É isso aí. Olha aqui, ó. Isso aqui tudo que Paulo está falando, olha, a diversidade de dons, diversidade de ministério, de operações, isso aqui tudo acontece em uma igreja, em uma reunião de pessoas com qualquer placa que esteja lá, entende? É onde o Espírito Santo se manifesta, tá vendo? Então você não está experimentando isso, às vezes, porque você não está inserido dentro de um lugar desses e acaba se tornando irrelevante a sua vida, né? Então você precisa estar dentro de uma igreja para influenciar positivamente o povo de Deus. E olha, isso é recompensador, sabe? Isso é viver aquilo que Deus manda viver. Claro que uns vão fazer de um jeito, outros de outro, mas todos estão fazendo, né? Ou vocês precisam estar fazendo. Em poucas palavras, eu acho que a gente pode resumir o estudo de hoje sobre a queda das denominações, e precisamos ser humildes para aceitar isso, porque muita gente tem orgulho da denominação que faz parte. Você não faz sentido, você que tem orgulho de ser de denominação X ou Y, você não faz o menor sentido, tá? Você deveria estudar mais a Bíblia antes de fazer isso. Em poucas palavras, volte a estudar a Escritura. Volte a estudar a Bíblia. Aqui no canal do YouTube, para quem está me ouvindo lá no YouTube, na área de membros tem 15 estudos somente sobre a leitura da Bíblia.
Não é sobre teologia sistemática, não é sobre eleição, predestinação, é só sobre leitura. O livro Diário de Bordo 85 também tem, né? O Guia de Doutrinas Cristãs também, olha só. Eu estou incentivando há anos vocês fazerem isso. E muitos adotaram. Muitos adotaram a leitura da Bíblia e me agradeceram por isso. Então, cara, não é em vão que eu estou fazendo. Volte a estudar de verdade as Escrituras Sagradas. Leia bons livros. Leia bons livros, como eu li aqui para vocês. Ó. Falei com vocês, estou lendo esse. Eu li Irineu de Leão. Eu li parte do Nicodemos. A verdade absoluta, eu tenho falado há anos aqui com vocês. Enfim, leia bons livros para que você não seja enganado. Porque falsos profetas estudam pra caramba. Eles sabem muito. Então, se você não souber pelo menos a mesma coisa que eles, você vai ser enganado. Ou você não vai conseguir ajudar do jeito certo. Tá? E volte a frequentar uma igreja. Você está insatisfeito? Frequente eficazmente uma igreja. Porque muita gente que fala mal aqui, Devai, você fala mal disso, você fala mal daquilo. Muitas dessas pessoas não fazem nada. Elas não falam nada na igreja, têm medo de falar. Às vezes elas são calvinistas, mas não conseguem falar dentro da igreja porque tem medo, né? Porque a Bíblia é menos importante do que a opinião do pastor. E aí eles têm medo de falar. Seja um membro ativo da igreja. Sabe? É isso. Volte a frequentar uma igreja. E se você já frequenta, talvez você já esteja numa igreja, seja ativo em relação ao estudo da Bíblia. Fala com o pastor, eu quero pregar, eu quero fazer um estudo com vocês aqui, nós vamos ler a Bíblia, enfim, vai nessa aí que uma hora vai dar certo, você vai conseguir, tá? E mais, influencie os crentes que estão na mesma denominação. Tá? Influencie eles para que eles conheçam a verdade. Quando eu falo sobre isso, eu lembro do estudo que está publicado no livro Diário de Bordo 85, que vai ajudar muito vocês a entender tudo o que nós falamos aqui. Por fim, não menos importante, irmãos, pelo amor de Deus, não idolatre nem venere a sua denominação, seja Assembleia de Deus, seja batista, seja presbiteriana, seja metodista, seja lá o que for, não venere, não idolatre a igreja de vocês, nem a tradição de vocês, como muitos batistas fazem. Criam rachas por causa da tradição, não façam isso. Foquem nas pessoas. Ame as pessoas que fazem parte da sua igreja, ou as pessoas da igreja de Cristo espalhada por toda a terra. Ame essas pessoas a fim de você ensinar a verdade para elas. Você nem precisa falar de onde você é. Você só precisa ensinar a verdade. Então não caia no problema da idolatria, que os falsos profetas são mestres nisso. Não seja idólatra da Assembleia de Deus. Tem muitos de vocês que vêm aqui no meu canal me xingar porque eu falo mal da CPAD. Ora, quem é a CPAD? É uma empresa que adultera livros. Mas é uma empresa, ela não é Deus. A Assembleia de Deus e a CPAD não são a representante oficial da igreja. Elas contêm um monte de problemas. Assim como presbiterianas, batistas, e todas contêm problemas. Agora, ao invés de você ficar brigando, você pode tentar resolver. Acho que isso é mais útil para nós dois e, na verdade, isso é mais útil para o reino de Deus. Bom, vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido o estudo do mês, estudo de outubro de 2022. Estamos na época da reforma. Eu acho que esse tema cabe muito bem naquilo que nós estamos comemorando e vivendo, né? Há um contraste muito grande entre uma coisa e a outra, entre o que a gente comemora e o que a gente está vivendo. Fiquem com Deus, compartilhe o vídeo com mais pessoas. Mês que vem eu volto aqui para falar com vocês sobre Martim Lutero e o livro Nascido Escravo, que eu trouxe para vocês aqui. Vou lembrar vocês que eu vou colocar alguns lá na loja do canal, o link está aqui na descrição. Se você quiser comprar para colaborar com o canal e não tiver lá, me avisa que eu coloco. Espero ter ajudado a igreja, espero ter ajudado vocês e que vocês compartilhem esse conhecimento com outras pessoas, tá? Talvez você tenha vergonha de compartilhar o canal, eu sei que alguns têm vergonha de compartilhar o canal, né? Não precisa compartilhar, compartilhe a ideia, sabe? Fale com outras pessoas sobre isso, amém? Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui no nosso canal. Tchau!